E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui mais um problema envolvendo o teorema trigonométrico fundamental. Nós temos aqui que calcular o limite de uma soma. A primeira parcela aqui envolve tangente de x dividido por x e a segunda parcela, o x vezes o seno de 1 sobre x. Então, nós vamos ter que pensar sobre cada uma dessas parcelas e se cada uma dessas parcelas usa ou não o teorema trigonométrico fundamental, né, que diz que o limite de seno de x dividido por x, quando x vai para zero, é igual a 1. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui é no seguinte. Note que tangente, por definição, é o quê? É a razão entre o seno e o cosseno. Então, aqui você vai ter o seno de x dividido pelo cosseno de x, certo? Então, isso daqui seria a nossa tangente de x. De modo que se você tem tangente de x dividido por x, então você tem ali no numerador o seno dividido pelo cosseno e ainda tem aqui um x que aparece embaixo, certo? Então, você vai ter no numerador o seno de x e no denominador você vai ter um produto. Você vai ter o x vezes o cosseno de x. Tudo certo? Então, esse x aqui, que está dividindo, eu posso colocar ele aqui multiplicando no denominador. Agora, eu vou pegar essa expressão aqui e vou fatorá-la. No seguinte sentido, eu vou escrevê-la como um produto de duas frações. Então, eu vou ter que tangente de x dividido por x é igual. Na primeira fração, eu vou escolher o seno de x dividido por x, porque eu já estou acostumado com ele, e na segunda eu vou colocar 1 sobre o cosseno de x, certo? E aqui que surge a mágica. Primeiro, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a minha expressão e escrevi de um modo conveniente. Eu ainda nem utilizei limites. Agora, eu vou utilizar limites. Então, vamos aqui utilizar limites. Se eu escrever aqui o símbolo de limites, eu tenho que escrever do outro lado também. O limite do x indo para zero. Aqui também vai valer o limite do x indo para zero, porque as duas expressões são iguais. Certo? Só que acontece que o seno de x dividido por x, esse limite aqui vai para 1, certo? Porque é o limite fundamental. E aqui também dá para fazer uma substituição direta, porque o cosseno de zero é 1. Então, aqui, nesse momento, o cosseno de zero, né? Quando eu boto x igual a zero, faz parte do domínio dessa função. Então, cosseno de zero vai para 1. Então, aqui eu vou ter 1 também. Então, o resultado vai ser 1 vezes 1 dividido por 1, que eu estou aparecendo aqui na frente. Deixa eu abrir aqui a nova página. Então, o resultado vai ser 1 vezes 1 dividido por 1, que é igual a 1. Então, esse nosso limite aqui, dessa primeira expressão aqui, deu 1. Falta agora calcular o limite da segunda expressão. Então, vamos agora calcular o segundo limite. Por outro lado, tá. Muitos de vocês já sabem como resolver aqui esse segundo limite, tá? Que seria utilizando o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. Só que eu vou mostrar aqui um erro que não dá para ser cometido. E muitas pessoas cometeram esse erro, tá? Então, eu vou justificar aqui por que é que está errado. Então, eu vou colocar aqui um modo de pensar. Lá eu tenho x vezes o seno de x. Então, eu tenho x vezes o seno de 1 sobre x, né? Imagina que você pega essa expressão e pensa ela como seno de 1 sobre x dividido pelo inverso de x. Isso daqui é verdade. Então, aqui eu tenho o seno de algo sendo dividido pelo cosseno. E aí, imagina que você escreve que o limite, tá? Utilizando o limite, com x indo para zero, é igual ao limite de x indo para zero, dessa expressão. Aí você pensa, ok, aqui eu tenho um seno, aqui eu tenho o seno de uma expressão, aqui eu tenho a mesma expressão, então isso daqui vai resultar em 1. Isso aqui estaria completamente errado, você não pode cometer esse erro. Por quê? Na verdade, só vale essa razão seno igual a 1 quando o parâmetro que está dentro do seno está indo para zero. Só que, na verdade, quem está indo para zero aqui é o x. 1 sobre x está indo para infinito, tá? Então, não dá para utilizar essa ideia. Então, nós vamos ter que utilizar, na verdade, o teorema do confronto.
que é que o teorema do confronto me diz? Ele me diz que se eu tenho a minha função e ela está prensada por duas outras funções, e cada uma das funções, tanto a função inferior quanto a função superior, ambas têm o mesmo limite, então a função que está no meio também vai ter o mesmo limite, certo? Então, eu vou ter que utilizar aqui que o seno é uma função limitada. Então, eu vou utilizar aqui o seno de x. O seno de qualquer coisa, o seno de 1 sobre x, ela é limitada tanto por 1 quanto pelo menos 1, certo? Aí eu vou pegar essa expressão e vou multiplicá-la por quê? Multiplicar por x de ambos os lados. Então, eu vou ganhar que menos x é menor ou igual que x vezes o seno de 1 sobre x, menor ou igual que x. Aí, vamos calcular qual é o limite aqui da minha função f. Essa daqui vai ser minha função g e essa daqui vai ser minha função h, tá? Então, vamos lá. O limite de f de x quando x vai para zero seria o limite de menos x quando x vai para zero. Faz a substituição direta, eu vou ter aqui menos zero, que é igual a zero. Agora, vamos calcular o outro limite, né? Que é o limite do g de x quando x vai para zero. Por um raciocínio totalmente análogo, aqui eu tenho o limite com x indo para zero do x, isso daqui vai resultar em simplesmente zero. Então, como os limites tanto da função inferior quanto da função superior foram ambos iguais a zero, então, pelo teorema do confronto, segue que o limite da minha função g, que é a função que está aqui no meio, também vai ser zero. Ou seja, quem é a função g? É o x vezes o seno de 1 sobre x. Quando x vai para zero, é zero. E aí, eu consigo, de uma vez por todas, resolver a questão. Quanto é que vai ser esse limite? Vai ser o quê? Deixa eu abrir aqui. Opa, assim. O limite vai ser essa primeira expressão aqui vai para 1, vou colocar para eu conseguir escrever por cima. Essa primeira expressão vai para 1, essa segunda expressão vai para 0, então vai ser 1 mais 0, que é igual a 1. A resposta final dessa questão é 1.